Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver: a audiência discute descarte de medicamentos usados em São Luís. Educação exclusiva é tema de escuta social com profissionais da área, estudantes e familiares. Ministério Público do Maranhão terá estande na Feira do Livro de São Luís. E ainda, painel e homenagens na solenidade alusiva aos 30 anos da Constituição Estadual do Maranhão. Tudo isso e muito mais no MPTV, que já está no ar. Uma audiência pública no Centro Cultural do MP discutiu o descarte de medicamentos usados. Confira. A audiência pública tratou da destinação final de medicamentos vencidos ou sem uso e foi organizada pela primeira Promotoria de Justiça especializada na proteção ao meio ambiente e a segunda Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de São Luís. Há uma preocupação com o resíduo, que é contaminante ao meio ambiente, e com o fato de que essa contaminação pode chegar às pessoas. Esses medicamentos, uma vez que eles entram na natureza, por exemplo, eles vão parar nos rios pelas mais diversas fontes. Vão parar no esgoto. Sim, mesmo a estação de tratamento de esgoto não tem capacidade de eliminar os antibióticos, de eliminar uma série de elementos químicos que vêm com os remédios. Resultado, nós muitas vezes consumimos água que tem antibióticos. Nós consumimos água com vários elementos químicos que nos geram resistências a medicações. Então amanhã você tem um outro problema. Qual é? A pessoa toma um remédio que não faz efeito. Por que não faz efeito? Porque o organismo dela já criou resistência àquilo ali. E há muitos outros desdobramentos. Vai para os alimentos, para a natureza, para os animais. Ou seja, há uma necessidade do consumidor, nossa sociedade, exigirmos que o poder público, estadual e municipal, tome suas providências. Dados de uma pesquisa publicada em maio deste ano pelo Conselho Federal de Farmácia e pelo Instituto Datafolha apontam que a maioria das pessoas descarta os remédios no lixo comum ou na rede de esgoto. Mesmo nas regiões onde o esgoto é tratado, os processos não são capazes de eliminar os elementos químicos. Eu encontro com todos os atores, que fazem parte desse processo, para que a gente possa, então, efetivamente trabalhar um projeto que se possa realmente ter atos normativos, como já tem em alguns estados, tanto em municípios quanto estados, legalizando, regulamentando esse descarte, para que a gente possa realmente ter efetividade depois dessa legislação ser efetiva, tornando nossa cidade, nosso estado muito mais seguro para a nossa população. Na última sexta-feira, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, foi realizada uma solenidade alusiva aos 30 anos da Constituição Estadual do Maranhão. Veja como foi. Os trabalhos foram iniciados com a inauguração de uma galeria no lobby do prédio sobre a Constituição Estadual. O Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, entregou ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, uma réplica do processo da Baronesa de Grajaú. E o presidente do Legislativo Estadual passou às mãos do Procurador-Geral os autógrafos dos deputados constituintes, que serão expostos no memorial do Ministério Público. Também vai para o memorial um exemplar da Constituição Estadual, doado pelo promotor de justiça aposentado e deputado constituinte, Juarez Medeiros. Há 30 anos, nesta data, estava sendo promulgada a Constituição do Estado do Maranhão. E nós queremos, nada mais justo, o Ministério Público, que teve um capítulo especial. Hoje o Ministério Público forte que temos, a conformação social que temos, foi dada por esses deputados constituintes. Há 31 anos a Constituição Federal e há 30 anos a Constituição Estadual. Tem no seu texto que o Ministério Público é instituição permanente na defesa da democracia e do regime social. É este Ministério Público que está aí e nós hoje queremos agradecer a todos os deputados constituintes, aos vivos e àqueles familiares, como presidente da Assembleia da época, o deputado Ivan Saldanha, o relator da Constituinte, o deputado Raimundo Leal, ao presidente da Comissão Constituinte, que foi o deputado José Bento Neves, enfim, a todos esses aguerridos deputados que construíram este documento social, este documento que deve perenizar para a história e na lembrança e gratidão de todos nós. Nós precisamos mesmo comemorar a Constituição de 89. Ela deriva da Constituição de 88, da Constituição Federal, e que foi a Constituição Cidadã. Garantiu muitos direitos aos brasileiros e, no caso da nossa Constituição, aos maranhenses. Por isso, em particular nesse momento
onde alguns atentam contra o Estado Democrático de Direito, é fundamental que cultuemos a nossa Constituição. Em seguida, coube ao Procurador-Geral de Justiça e ao presidente da Assembleia Legislativa a entrega das homenagens aos deputados constituintes e seus representantes. Também foram homenageados os integrantes da atual mesa diretora da Assembleia Legislativa. O promotor de justiça aposentado, Juarez Medeiros, ministrou aos presentes uma palestra e falou sobre os trabalhos desenvolvidos pela Assembleia em 1989. Em 1989, fizemos parte da Constituição Estadual, um trabalho, na verdade, de adaptação, né, da Constituição do Estado ao texto federal, a grande inovação da Constituição Federal, com todas as garantias, todos os direitos, tudo aquilo que de espetacular ocorreu com a Constituição Cidadã, né, como dizia Ulisses Guimarães. E nós, como deputados estaduais, naquela época, fizemos essa adaptação ao texto constitucional do Estado e foi um período muito interessante, né, de descoberta, de tentativa de escrever alguma coisa diferente, né, tentativa de introduzir no texto da Constituição alguns aspectos particulares do Maranhão e que a gente hoje, nesta manhã aqui, nesse encontro no Ministério Público, de homenagem, né, a gente quer trocar algumas ideias com vários dos companheiros que estiveram naquela época e que hoje estão aqui. Será realizada em São Luís, a partir do dia 11 de outubro, a Feira do Livro 2019, cujo tema este ano é Brasil Atemporal, na obra de Aloísio Azevedo. Este ano o Ministério Público do Maranhão terá um estande na feira. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o promotor de justiça, Raimundo Nonato Leite Filho, que é diretor da Secretaria de Planejamento do Ministério Público. Olá, seja bem-vindo ao MPTV, promotor. Obrigado, Alciano. De forma inédita, como a gente mencionou agora há pouco, o MP esse ano terá um estande na Feira do Livro. Qual a importância dessa participação? Isso foi uma grata surpresa, o convite feito pela organização da feira, do Ministério Público ter um espaço privativo, exclusivo, durante a realização do evento, e isso para a gente é muito significativo porque é mais uma oportunidade, tá? Da gente estar vendendo, da gente estar mostrando à sociedade maranhense os produtos e a importância do Ministério Público no dia a dia, principalmente na fomentação da cultura. Ou seja, o que o Ministério Público faz, de que forma ele atua, quais são os seus projetos. É mais ou menos isso que o público pode esperar de informação nesse estande do MP na Feira do Livro? Nós vamos ter duas participações. Uma inserida na própria programação da Feira do Livro, ou seja, colegas, membros e servidores vão ministrar palestras, painéis, workshops na programação da própria feira, tá? São colegas que colocaram à disposição de ministrar várias temáticas envolvendo o trabalho e a atuação do Ministério Público. E também vamos ter uma programação diária no nosso estande. Vão ser lançamentos de livros, de cartilhas, vamos também ter um momento de fazer workshops e a visitação, né? Porque esse estande está sendo preparado com uma estrutura para mostrar a nossa história através do memorial e também todos esses produtos, né? Todos os projetos institucionais que o Ministério Público vem apresentando à sociedade, vem, na verdade, desenvolvendo com os promotores e servidores. Há um certo tempo o Ministério Público vem cada vez mais se aproximando do cidadão de todas as formas e uma prova disso também é o Centro Cultural, né, que é localizado no centro de São Luís e que está à disposição da população para conhecer não só um pouco da nossa cultura, da nossa história, mas também do papel do MP, né? O convite foi feito, inclusive, direcionado ao Centro Cultural. O próprio município já conhecia as atividades, nós também, inclusive, participamos do lançamento da feira. O lançamento também, de forma inédita, ocorreu nas dependências do Centro Cultural, onde a gente pôde mostrar todo o potencial, todos os nossos equipamentos, tanto físicos como institucionais, à disposição da sociedade. E a participação do Ministério Público nessa resolutividade, nessa transformação social é fundamental. Nossos projetos institucionais merecedores de premiações e reconhecimentos nacionais precisam ser comunicados melhor com a sociedade. E esse reconhecimento tem que haver pelo entendimento que a sociedade tem do papel do Ministério Público em qualquer segmento social.
Eu acho que a dignidade da pessoa humana passa por aí, eu acho que a redução da desigualdade regional... O direito à cultura faz parte da dignidade humana. Não é à toa que no artigo 21 da Declaração dos Direitos Humanos a gente explora bem isso. Sim. O direito à cultura é um direito fundamental e isso também é transposto para a nossa Constituição Federal. Então a sociedade precisa entender melhor e eu acho que é a cultura que fomenta, que desenvolve toda a sociedade. Promotor, fale um pouquinho mais a respeito dessa programação e fique à vontade para fazer um convite para as pessoas participarem da Feira do Livro, que começa no dia 11, e também conhecerem o estande do MP. Isso. A feira vai começar dia 11, né, às 18h30, vai ser a abertura no Multicenter Sebrae. Nosso estande ele vai estar localizado, né, no interior da feira. Nós vamos já ter uma atividade inicial, que vai ser o lançamento de uma cartilha institucional feita pelo Procurador-Geral de Justiça, onde ele vai mostrar não só os encontros regionais, mas também a participação popular nesses encontros regionais e também os nossos projetos que estão incluídos no nosso planejamento estratégico. A partir desse dia, todos os dias a gente vai estar divulgando o MP na Feira do Livro, nos nossos sites, no nosso programa de TV, nas nossas rádios, para que a população possa participar efetivamente, tanto visitando os estandes da feira, como também o nosso próprio estande. Esse estande está montado para a sociedade, para ser recebido. Vamos ter um funcionamento de 10 da manhã até as 10 da noite, tá? É ininterrupto. Vamos participar e atuar fortemente nessa divulgação da nossa instituição e a população vai estar podendo conhecer melhor o trabalho do MP. E aproveito para convidar a sociedade maranhense que de forma inédita, porque a sociedade quando se deparar no dia 11 com a feira vai ver um estande do Ministério Público que vai até de alguma forma estranhar a presença de um órgão ministerial ou de um órgão público. Na verdade, o Ministério Público tem essa missão institucional de se aproximar da sociedade, de tornar os seus produtos de forma mais efetiva e comunicativa. E eu acho que a cultura é o veículo correto e adequado para que a gente possa estar comunicando isso e esse stand vem exatamente democratizar a nossa atuação ministerial em favor da sociedade maranhense. O senhor mencionou agora há pouco que no lançamento vai ter essa cartilha, né? Falando um pouquinho a respeito dos encontros regionais, para que o nosso telespectador possa lembrar o que foram os encontros regionais. Nós tivemos no primeiro semestre de 2019 7 encontros regionais, onde nós realizamos audiências públicas com a sociedade e apresentamos em todo projetos. O estado, né? Em todo o estado. Todo o estado foram 3, 4 meses consecutivos de intensa discussão com a sociedade, de apresentação de novos projetos vitoriosos, inclusive, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. De combate à corrupção, de incentivo à leitura. Exato, da profissionalização da gestão, Sim. É outra coisa importantíssima que os municípios precisam trabalhar. E também a questão do fomento da cultura, tá? E eles precisam conhecer os espaços internos que o Ministério Público apresenta à sociedade. E essa aproximação, o cidadão só tem a lucrar. A doutora Cristiane estava há pouco falando sobre temas, né, relacionados à educação inclusiva e essa temática vai estar sendo colocada na feira pelo membro, pelo servidor. Tem servidores que estão bastante entusiasmados, vão lançar livros, vão participar de palestras, de workshops. Então é uma grande forma da gente democratizar e oportunizar também aos nossos colegas essa participação. Promotor de Justiça Raimundo Nonato Leite Filho, diretor da CEPLAG, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação aqui no MPTV. Eu que agradeço. No próximo bloco, vamos falar sobre os desafios da educação inclusiva no estado do Maranhão. É um instante só. Educação inclusiva é uma modalidade de educação que inclui alunos com qualquer tipo de deficiência em escolas de ensino regular. A diversidade proposta pela escola inclusiva é proveitosa para todos. De um lado, estão os alunos com deficiência, que usufruem de uma escola preparada para ajudá-los com o aprendizado. E do outro, os demais alunos que aprendem a conviver com as diferenças de forma natural. Uma audiência pública promovida pelo Ministério Público do Maranhão, inclusive, discutiu este assunto na semana passada. Para falar sobre os desafios da educação inclusiva, é que eu converso agora com a promotora de Justiça, Luciane Belo, que é titular da 2ª Promotoria Especializada de Defesa da Educação de São Luís, com atribuição na educação inclusiva. Olá, promotora, seja bem-vinda ao MPTV. Muito obrigada. Promotora, para início de conversa, o que é educação inclusiva?
A educação inclusiva, ela envolve o reconhecimento das diversidades, o reconhecimento das diferenças, onde as crianças elas são colocadas no mesmo pé de igualdade, tanto faz dela apresentar ou não alguma, ser uma pessoa com deficiência, certo? Apresentar alguma limitação, alguma especificidade, né? Quanto não. Então, elas são colocadas dentro do ambiente que tem que ser democrático, um ambiente que tem que ser igualitário, da mesma forma que o outro que não tem nenhuma espécie de deficiência, que não exista, né? Que não tenha nenhum limite, né? E é muito importante quando você coloca as pessoas no mesmo pé de igualdade, porque a própria Constituição Federal, ela diz que a educação, ela é um direito de todos. E esses todos, né, incluem as pessoas que têm deficiência e as pessoas que não têm deficiência. E a educação, ela é benéfica, a inclusão ela é benéfica não apenas para essa pessoa que está sendo incluída, mas a toda a comunidade escolar, porque muito se aprende com respeito às diferenças, muito se aprende com respeito às especificidades que a pessoa apresenta e muito se aprende com as diferenças. Promotora, quais são os principais desafios quando se fala em educação inclusiva no Maranhão? Quais são as principais demandas, por exemplo, que chegam à sua promotoria? Bem, nunca mais chegou demanda de negação de vagas. Era muito comum? Muito comum os pais chegarem numa escola e a escola perceber que a criança tinha algum tipo de deficiência? Algum tipo de, exatamente, e procurar dizer que não tinha mais vaga, né? Quando a vaga tinha, estava reservado para aqueles que não iam, fazer com que a escola, né, tivesse um outro manejo, né, um outro preparo, um preparo mais específico, né, na área daquela criança. Porque tem crianças que têm baixa visão, que quando chegam na escola, né, elas são taxadas, né, também de fundo de garrafa, às vezes tem que usar um óculos, né, especial. Bem especial, toda a demanda em torno do material escolar, né, ela tem que ser garantida, quer dizer, a própria editora, ela já vai fazer um material específico para aquela criança, sem contar com também quando ela tem quando ela tem a surdez, não é, como especificidade, que ela precisa, né, ter um intérprete de Libras, né? Ela precisa ter um ambiente adequado, né, e professores capacitados para isso. Porque é muito importante a pessoa saber que está ali para contribuir também para o preparo da própria escola, né, em assumir o ônus, né, de educar todos da mesma forma. Então é uma questão de não se tratar, nem se poderia tratar, eu não tenho vaga, eu não posso, porque aqui nós não temos condições de trabalhar aquela criança. Não, porque aquela criança, ela é um ser que ela necessita ter os direitos dela garantidos. E o direito garantido é em todas as instâncias. Ou seja, não é o aluno que tem que se adaptar à escola, é a escola que tem que se adaptar a ele. Exatamente. E essa adaptação da escola, né, ao aluno é algo muito importante. Por quê? Porque a própria LBI, ela já estabeleceu, né, esse critério de que não existe pessoas que não possam ser trabalhadas.
elas podem ser trabalhadas e devem ser trabalhadas conforme a sua condição. Até porque até as crianças que não têm nenhuma espécie de deficiência, elas também, muitas delas, elas apresentam uma dislexia, por exemplo, que é a dificuldade de ler, de aprender a ler. Então, quando ela é trabalhada de forma pedagógica, competente, ela vai deixar de ser dislexa. Então, ela vai ter aprendido, né, toda a leitura, né, em todo aquele trabalho que foi colocado para aquela criança. Por que não você trabalhar da forma adequada uma criança que tem o TEA, que apresenta o TEA, né? Que tem um... Porque até o autismo existem os graus de autismo, né? Leve, moderado, grave, mas todas essas crianças, elas são sujeitos de serem trabalhadas de forma igualitária, sendo que as barreiras que têm que ser quebradas, as barreiras atitudinais, de professores, muitas das vezes, que não se interessam pelo tema, não se interessam em tirar em garantir àquele aluno, né, o aprendizado que ele necessita, porque todos aprendem, né? Nós sabemos disso. A estrutura física dos estabelecimentos hoje também precisa ser reavaliada, readequada? Com certeza. E a acessibilidade começa na entrada da escola, né? Com rampas, com apoios, não é? E até cadeiras de roda disponíveis, né? Porque muitas das vezes até existe um cadeirante que está com a sua cadeira, que está com uma dificuldade naquele momento de circular melhor. Então, a própria escola poderia ter uma cadeira disponível, né? E deve ter uma cadeira disponível, não só para casos de acidentes, né? Que a gente sabe que ocorre muito em escolas, né? Às vezes uma criança numa atividade física, ela quebra o pé, aí tem que ser, né, levada da forma adequada. Então, tudo é o saber tratar, o saber trabalhar com aquela criança, né? A aprendizagem, cada ser humano, ela tem um prazo, né, para aprender, né? Ela tem o seu próprio tempo, né? Tem o tempo certo. Às vezes, às vezes até na família a mãe diferencia, né? Que começa assim, olha, fulano, meu filho menor, aprende mais rápido que o maiorzinho, né? Mas o outro aprende também. Então, e não significa dizer que ele tem alguma dificuldade, alguma deficiência, né? E todo ser humano, ele tem seu momento de aprendizagem. Agora, é triste quando às vezes a gente vê determinadas escolas que se dizem inclusivas, né, que não trabalham o potencial humano que deveriam trabalhar, que é a capacitação dos professores, a adequação de materiais, a existência de uma sala de recursos no ambiente escolar, de preferência até no contraturno, para que aquela criança seja trabalhada com um profissional do AEE, né, que é um atendimento especializado, educacional especializado, que vai fazer com que aquela criança, a barreira, né, muitas das vezes até que nem todas, não é só aquela criança que tem a dificuldade, né, por conta da sua especificidade, né, mas muitas das vezes uma criança que não tem nada, ela apresenta uma dificuldade de pegar em pinça, né? E esse movimento, né, vai fazer com que ele tenha dificuldade de pegar no lápis, de escrever. Então, há mecanismos que podem ser trabalhados numa sala de recursos para que aquela criança comece a desenvolver aquela habilidade para que dentro da sala regular, certo, ela possa adquirir aquele conhecimento da melhor forma, da forma natural. Então, é natural que a criança chegue na escola e seja acolhida, independentemente do que ela apresente, independentemente do que vem
as pessoas taxam, né? Eu não vou querer trabalhar com esse autista. E já diz errado, né? Que a criança, ela não pode, primeiro, ela não pode ter discriminação, né? Em nenhum ambiente. A criança, ou o jovem, o adolescente, o que ela apresentar de especificidade, ela tem direito de ser o que ela é, certo? Ela tem direito de ser o que ela é, e eu vou me adaptar ao que ela está apresentando e vou ajudá-la também naquilo que eu possa ajudá-la a ela ter o que? A autonomia necessária, né? A adquirir o conhecimento que ela precisa para o quê? Para exercer a sua cidadania de forma plena. Promotora, há uma tendência hoje em dia de fazer uma inversão daquilo que já se conquistou até agora, que seria a volta das escolas especiais. Se lutou tanto por uma escola inclusiva que reúna adolescentes, crianças com crianças que têm deficiência, e agora se está discutindo uma inversão, voltar com as escolas especiais. Não é um retrocesso, um pensamento como esse? De 30 anos. Um retrocesso de 30 anos, uma volta da segregação, da exclusão, né? Infelizmente, o que a gente pode aceitar, né, é um pleno desarranjo, né, da estrutura que a inclusão já criou, né? E todo o trabalho e o aparato, né, que já temos disponível. Quer dizer que nós avançamos aquilo que poderíamos avançar e agora vamos retroceder a 30 anos. Isso é um absurdo e nós não vamos aceitar, né? Inclusive, eu estava falando com a professora Rosane ainda há pouco sobre essa tendência, né, do MEC de estabelecer, né, de forma até autoritária, né, a volta desse modelo segregador, e que nós não vamos aceitar. O Ministério Público vai lutar em prol da inclusão, porque nós sempre trabalhamos a inclusão, né, como forma digna de que as crianças possam aprender, né? Aprender em uma escola onde a família tem a condição de trabalhar, de ser trabalhada e de chegar com a sua criança, ser aceita, ser trabalhada e aquela criança atingir o melhor que ela pode atingir. Porque nós sabemos que todas as crianças, inclusive, elas aprendem uma com as outras. Ok. Promotora de Justiça Luciane Belo, muito obrigada pela participação aqui no MPTV. Muito obrigada, eu que agradeço, querida. O programa MPTV chegou ao final e você pode ficar à vontade para sugerir temas para as nossas entrevistas. Entre em contato com a gente pelo e-mail ascom@mpma.mp.br ou no nosso WhatsApp 991 14 65 29. Fique ligado no MPTV todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos 1 da tarde. Até o próximo programa.